Se o inimigo está trabalhando, o Senhor está trabalhando muito mais. Nós somos o exército do Senhor. E nós precisamos nos preparar, porque Ele quer nos usar com intensidade, poder e nos conceder autoridade. Então, saímos desses 10 dias, perceba que é o movimento mais extenso que a igreja tem durante o ano. São 10 dias consecutivos e bem-aventuradas são as igrejas que permaneceram abertas durante esse período, se preparando para poder enfrentar as potestades, o inimigo, e dessa forma, então, resgatar os queridos do Senhor e colocá-los no seu aprisco. Nós somos o exército dele. E é por isso que nós vamos, juntamente com os 10 dias de oração, estudar esse tema hoje. Se tivéssemos um 11º dia de oração, esse seria o 11º tema. Você já está vendo a imagem aí, por aí você já está vendo sobre o que nós vamos falar. Né? Então, aqui, a partir do verso 1 do capítulo 25, nós vemos Jesus falando sobre o reino dos céus e o comparando, dizendo que ele é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus está aqui contando uma história muito comum da época dele. Existia um ritual, um cerimonial de casamento. E todas as vezes que alguém ia casar, acontecia isso. 10 moças se dirigiam para ir ao encontro do noivo, para poder levá-lo para se encontrar com a noiva. E ali aqueles homens e mulheres ficaram observando, ouvindo, imaginando, relembrando as cenas que eles presenciavam comumente no seu cotidiano. E Jesus então pega esse exemplo e começa a interagir com eles, dizendo, é semelhante ao reino dos céus. Mas como assim? Jesus chamou a atenção, criou a expectativa, a curiosidade, e agora então ele começa a dissecar o que ele queria dizer. Né? Aquelas noivas estavam buscando encontrar-se com o noivo. E ele diz então no verso 2, 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Nós temos aqui uma imagem de uma lâmpada, né, da época de Jesus. Colocava-se ali um azeite, um cordãozinho, tocava fogo, mas aquele azeite ali ele tinha um curto tempo de duração. Estima-se que aproximadamente uns 15 minutos durava ali aquela quantidade de azeite que era colocado na lâmpada. E ali, então, Jesus ele começa a falar de que entre essas 10 aí, você pode contar aí, né, tem 11 aí, né, mas tem a noiva aí no meio, né, você tirar a noiva. Você pode observar que elas aparentemente são o quê? Iguais. Não há diferença entre elas. Você olhando por fora, você não consegue discernir quem é a prudente e quem é a nécia, consegue? As roupas são as mesmas. Talvez a forma de falar, de agir, de interagir uns com os outros. Não era possível identificar quem eram esses 2 grupos de virgens ali que estavam para poder fazer o cortejo daquele casamento. E realmente acontece no nosso cotidiano. Quem somos nós? Inclusive, nos 10 dias de oração, houve um desses dias, um tema específico sobre a questão do julgamento. Quem pode julgar alguém? Como nós podemos julgar alguém? Vocês estão me olhando, eu estou olhando para vocês. Quem pode dizer que a gente está com o Espírito Santo ou não? Que a gente está em comunhão com Deus ou não? Que a gente é consagrado ou não? A palavra do Senhor diz que através dos frutos nós vamos conhecer. Mas está todo mundo ali feliz e alegre, porque é uma festa, é um casamento. E ali todo mundo está bem arrumado, está todo mundo com as suas lamparinas, está tudo aceso, está tudo ok. Só que algo, nessa parábola que Jesus contou, nos chama a atenção. De que, é o verso que eu não li ainda, né? O verso 5 agora, que eu vou ler contigo, que diz que o noivo, ele o quê? Tardou. O noivo atrasou. Então,
foram tomadas de sono e adormeceram. Interessante isso. Geralmente quem atrasa num casamento é quem? A noiva, né? Geralmente. De vez em quando acontece do noivo, do celebrante atrasar, mas geralmente é a noiva. E Jesus então diz aqui que o noivo tardou. E aquelas mulheres que estavam ali todas prontas, bem arrumadas, já com a sua lâmpada acesa, aguardando o momento, porque marcou para tal hora, então tal hora iria acontecer. Só que como não chegou a hora, elas dormiram. E está aí as 10 aí dormindo. Dá para perceber alguma coisa, alguma diferença entre elas dormindo? Estão todas iguais ali, cansadas. Estão todas ali, umas estão na poltrona, estão no chão, é verdade, mas a aparência física delas não denuncia nada. O problema começa-se a se desenhar quando chega a meia-noite, e aí então alguém grita, diz o verso 6, dizendo que o noivo chegou. O noivo apareceu. E agora era a hora delas despertarem. Irem ao encontro do noivo para poder o cortejo sair, para poder ir em direção à casa da noiva. E o que aconteceu aqui? Elas despertaram. Elas acordaram. E a partir desse momento agora, é que nós começamos a perceber a diferença entre um grupo e o outro grupo. Quando elas despertaram, o papel delas era iluminar o caminho do noivo. Mas para iluminar precisava fazer o quê? Estar com a lamparina acesa. E a palavra do Senhor diz aqui então que elas se levantaram, verso 7. Inclusive aqui na minha Bíblia, eu marquei, eu gosto tanto da minha Bíblia, ela está comigo desde 2011, essa daqui. Eu não sei se eu já contei aqui, mas essa Bíblia foi roubada. Foi roubada essa Bíblia. Não que eu roubei, me roubaram. Deixa eu consertar aí, né? Pode ser que um mal entendido. Eu estava indo para o concílio, lá em Aracaju, e nós fomos almoçar. Estava eu, Nívia e a minha filha mais nova. E aí minha filha estava com um tablet, brincando, pequenininha. E aquela coisa de cidade calma e tranquila, né? Deixamos a pasta dentro do carro. Uma pasta que a gente ganhou num concílio, que só quem tem essa pasta é pastor. Houve um concílio lá em Foz do Iguaçu, no meu primeiro ano de ministério, onde todos os pastores estavam reunidos lá. Foi um concílio divino, realmente algo tremendo. E quando, então, eu estacionei o carro e nós fomos almoçar, e a reunião lá é missão, não é associação, ia começar às 14 horas. Quando nós terminamos de almoçar, eu fui lá no carro e a porta estava aberta. Eu não sei se você já teve esse dissabor. Falei, quem deixou a porta aberta do carro? E daqui a pouco eu disse, cadê minha pasta? Cadê minha Bíblia? Cadê as fichas de batismo que eu tenho que entregar lá na associação? E a minha filha disse, cadê a minha pasta da escola? E a gente abriu a mala do carro, não tinha nada, olhamos debaixo do carro, ficamos com aquela... Não é possível. Fomos roubados, furtados. Não resta outra coisa, eu vou lá para a missão. Aí chego lá na missão com a mão no bolso, porque não tinha mais nada. Estou lá sentado, daqui a pouco meu telefone toca. Pastor, está onde? Eu falei, estou aqui na missão aqui. Aqui é o irmão tal, e eu estou com a sua pasta aqui. Queria te entregar. Esse irmão, ele era sargento da polícia. Ele viu um vendedor de picolé com a minha pasta. E ele sabia que aquela pasta só quem tinha era pastor. E aí, picolé? Lá a gente chama assim, ei, picolé. O cara pensou que ia vender o picolé. Mas na realidade ele foi perguntar, você achou essa pasta onde? Ele disse, eu estava passando por um canal ali e eu vi jogado lá um monte de papel, essa pasta, tinha outra pasta, eu botei tudo dentro aqui. Eu falei, eu sei quem é o dono dessa pasta. E aí ele chegou lá na missão. O coração quase saía pela boca quando eu vi minha pasta. O tablet, eu tinha pago 2 prestações. Faltavam 8. Mas eu fui atrás da
cadê a minha Bíblia que eu ganhei lá no curso? Tem algumas assinaturas aqui nessa Bíblia que são muito importantes para mim. Muitas. Eu olhei, estava lá a Bíblia. Estava a Bíblia. Estava os papéis todos. Estava o tábua. Mas Deus é bom, depois de 3 anos eu consegui comprar outro. Terminei de pagar ele, né? Para depois comprar outro. E essa Bíblia, ela saiu da minha mão. Voltou. Já troquei a capa. Aquela capa de couro mais mole, botei uma mais reforçada. Botei a capa de plástico, saiu, quebrou a parte. Estou procurando uma casa que venda para poder ela não desmanchar. Mas aqui tem muitas anotações. Eu gosto de fazer os meus sermões e anotar aqui. Quando alguém pede meu sermão, eu digo, está aqui na Bíblia, lê aí. Quem é que entende? Você já escreveu na sua Bíblia? A letra sai bem... Eu estava até sentado ali olhando, tem uma palavra que eu coloquei aqui que eu não sei o que foi que eu escrevi aqui. Nem eu estou entendendo. Mas essa Bíblia, para mim, ela é muito importante. Muito importante. E aqui, então, nela, eu me deleito em ver como o Senhor tem cuidado de todos nós. E nessa parábola em especial, quando aquelas mulheres elas se levantam, a partir desse momento agora, começa-se a separar os grupos. E nós vemos aqui, olha só, esse texto, não sei se a fonte ficou boa, se está dando para ler. Está muito pequeno, né? No verso 8 diz assim, olha, dei-nos um pouco do seu azeite, disseram as insensatas às prudentes, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Todas estavam no início com as suas lâmpadas acesas, todas estavam esperando o noivo, mas por um pouco que ele atrasou, que ele tardou, elas adormeceram, as lâmpadas se apagaram, e agora, ao acordar, essas lâmpadas precisavam ser acesas. Mas a palavra do Senhor diz que aquelas prudentes haviam levado azeite em uma reserva de azeite. Mas as nécias, elas não tinham levado nada. E agora, como é que elas iriam desempenhar o papel delas? Como é que elas iriam ali receber o noivo, participar ali daquele cortejo? O pedido que aquelas 5, e interessante é que a parábola divide no meio. Eram 10, 5 prudentes e 5 nécias. E as nécias, então, vão buscar às prudentes ajuda e socorro. Mas o texto aqui, olha só, que nós retiramos do comentário homilético do Mário Veloso sobre Mateus, diz assim, olha, as insensatas queriam resolver a crise com o azeite das prudentes. Quando se trata de um problema de caráter, não se pode resolver com o caráter do outro. Alguém que tem ou não tem, não se pode pedir emprestado, não se pode comprar, não se pode improvisar. Elas fizeram um pedido que era impossível de ser atendido. Aquela era uma responsabilidade que elas deveriam ter. Aquilo era algo que fazia parte da preparação daquele grupo. Nessa parábola aqui, você sabe muito bem que o azeite, ele representa o Espírito Santo. Zacarias fala sobre isso lá no capítulo 4, no verso 6. A noiva é a igreja. O pai, Deus. O noivo é Jesus. A lâmpada, que deveria estar acesa, é aquela que está em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas a pergunta é, quem são as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? Quem são as 5 prudentes e quem são as 5 nécias? Aquele grupo parecia ser um grupo de amigas, que andavam relativamente juntas, tinham uma vida em comum, viviam na mesma comunidade. Mas naquele momento de crise, como nós vimos ali no slide anterior, aquelas amigas, elas não puderam atender a solicitação das outras. Porque se elas pegassem aquilo que elas tinham levado de reserva e dessem para as outras, o que iria acontecer com elas?
Já sei. O problema seria resolvido? Se elas dividissem, conseguiriam resolver o problema? Uma parte. O problema se instalaria para todas em pouco tempo. Existem coisas na nossa vida que elas são pessoais. São de responsabilidade pessoal. Não há como nós dividirmos, compartilharmos, improvisarmos, como o pastor Mário Veloso falou no seu comentário. Não dá para improvisar uma comunhão com o Espírito Santo. Não dá para nós deixarmos para que o outro resolva algo relativo à minha pessoa. A experiência de um relacionamento com Deus, ele é pessoal. Essa experiência ela é intransferível. É muito bonito quando nós vemos alguém aqui à frente que dá um testemunho de vitória. E aí a pessoa, algumas estão sentadas, estão passando por situações parecidas, mas o que acontece? Não tem coragem de tomar a sua decisão. Não tem coragem de colocar o pé na água. Uma alusão quando o povo saiu do Egito, que Faraó foi perseguir, e quando Moisés olhou para um lado tinha um mar, do outro lado tinha um rochedo, e do outro lado tinha um exército de Faraó. E agora, eu vou para onde? O mar se abriu quando? Quando ele colocou o pé. Então, esse é um sinal que Deus nos dá, para que nós possamos confiar nele, ter fé nele, antes que as coisas venham acontecer. Então, a gente se deleita na vitória de um e de outro, mas a experiência ela é pessoal. E é isso que essa mensagem ela está trazendo. Quando nós terminarmos aqui, nós vamos identificar quem são as 10 virgens, dentro do contexto da parábola. Mas o que nós observamos é que aquele grupo, por mais que ele estivesse junto, chegou um momento em que era cada um por si. Não dava mais para poder elas andarem juntas. O verso 8 que nós lemos agora há pouco, as nécias dizem às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não levaram o azeite, imaginaram que as coisas iriam acontecer no tempo delas. Eu vou levar essa porção aqui, porque vai durar só tanto tempo. Mas elas não estavam no controle da situação. E nós vamos ver aqui para frente quem é que estava no controle da situação. E onde impacta a nossa participação nos dias de hoje. Então nós vemos aqui, olha só, não sei se, para mim eu botei a fonte tão grande, mas ficou pequena. O estudo da Bíblia é indispensável, concorda com isso? O estudo? O conhecimento da verdade, ele é imprescindível, concordam? A santidade é essencial. A obediência, inescapável. Mas tudo isso só é obtido de maneira genuína e aceitável para Deus por meio do Espírito. Olha aí o azeite entrando. O Espírito. Nós temos aqui a palavra, o estudo, o conhecimento, nós temos a santidade, a obediência, mas se tudo isso não estiver sob o Espírito, de que vale? Pregar não é difícil. Pregar a Bíblia não é difícil. É só você ler, você estudar e você falar. O difícil é viver. O difícil é você transmitir uma mensagem onde as pessoas olhem e digam: nossa, serviu para mim. E por isso, quando a Léo orou aqui, eu disse ali no meu cantinho: assim seja, Senhor. Faça-me um instrumento teu. Derrama o teu azeite sobre a minha vida. Porque aqui tem irmãos, irmãs, amigos e amigas que saíram de casa, deixaram a sua família, deixaram outros compromissos para vir aqui, para ter um encontro contigo, para ouvir a tua palavra, para saírem daqui melhores do que aqui chegaram.
Então a responsabilidade é grande. Porque o dono da obra está de olho na gente, em mim, o nosso pai, o noivo. Então nós precisamos, olha só, entender que o Espírito utiliza a nossa dedicação ao estudo, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas realizações, o nosso esforço pessoal, a nossa vontade para realizar a sua obra. Deus nos capacita. Qualquer um. Qualquer um que pedir. Qualquer um que chegar para Ele de coração aberto e se entregar a Ele verdadeiramente. Existem algumas pessoas que chamam outras de vaso. Não sei se você já foi chamado de vaso por alguém, não? Tem alguns colegas que chamam, e aí, vaso? É uma forma de se referir à palavra do Senhor, né? Nós somos o vaso, Ele é o oleiro, né? Só que esse vaso tem que estar com a boca para cima, para receber o poder do alto, para poder ser preenchido. Se for um vaso que estiver deitado, não vai adiantar nada, vai estar vazio. E se tiver com a boca para baixo, é pior ainda. Vai bater a bênção e escorrer para fora. Então nós devemos estar olhando para o alto. A nossa mente deve estar aberta para os céus, para que Ele possa utilizar-nos de forma que a sua obra seja reconhecida em todo o mundo. Nesse momento, as 10 virgens estavam assim? As 10? Não. A metade delas estava despreparada. A metade delas não havia confiado, ou melhor, confiou demais em si próprio. E quando nós confiamos em nós, acima de Deus, o fracasso é certo. Quando Jesus apareceu andando sobre os mares, que Pedro falou, deixa eu ir até aí, Pedro foi. Na hora que Pedro virou para trás para dizer para os amigos, eu estou andando sobre as águas, ele caiu, ele afundou. Enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava caminhando. Mas quando ele deu as costas para Jesus, para dizer, eu estou aqui, acabou. O fracasso chegou na vida dele. Aquelas mulheres ali, das 10, as 5, estavam agora meio que desesperadas. Olharam para as suas amigas e disseram, vocês não podem nos ajudar agora? E elas disseram, infelizmente nós não podemos. E veja só o que o comentário fala sobre esse momento. Há vezes em que uma pessoa pode beneficiar-se da fé que outra pessoa tem. Mas a fé, ela é intransferível. A Bíblia fala sobre isso. E a casa daquele que é crente no Senhor, toda a casa, ela é o quê? Abençoada. O cônjuge descrente é abençoado por causa do cônjuge crente. Mas a fé de um não pode o quê? Ser transferida para o outro. A fé é algo intransferível. Por mais que nós queiramos, é impossível que isso venha a acontecer. Quando eu falo acerca da decisão que eu tomei, movido pelo Espírito, pela confiança, pela crença e pela fé nele, de abandonar o trabalho para poder ser batizado, eu não posso chegar e dizer para outra pessoa fazer a mesma coisa. Eu posso contar o que eu fiz. Agora, se a pessoa vai fazer, aí é outra história. Aí é outra história. Vai depender da fé de cada. Nós temos exemplo aqui nessa igreja. De pessoas que tomaram a mesma decisão. E não é fácil. Não é simples. Mas Deus está no controle. Ele está no comando. E é necessário que se faça assim para que todos possam observar isso. De que Ele está na frente, no comando da nossa vida. Mas eu não consigo chegar e tocar em alguém e a fé que eu tenho passar para o outro, ou o outro passar para mim a sua fé. A fé, ela é intransferível. O amor de uma pessoa pode até ajudar. E muitas vezes, de fato, ajuda. Outra que não tenha amor. Mas o amor não se transfere. Cada pessoa ama com o amor que tem, não com o amor de outra. Não é a mesma intensidade. Cada um tem a sua porção. Cada um ama de uma forma.
Não dá para chegar e transferir. Quando tem aquele casal que está começando a namorar, aí diz, você não gosta de mim como eu gosto de você. Verdade. Mas a outra pessoa, não, eu gosto mais de você. Aí fica aquela brincadeirazinha enjoadinha, né? Não, é eu, não, é você. Não. Quer passar o tempo para ver como é que vai ser essa história aí? Não dá. O amor de um tem a sua intensidade, o amor do outro tem a intensidade dele. Nós vemos aqui, seguindo, olha só, aqui diz que cada pessoa crê com a fé que tem e não com a fé alheia. Cada pessoa tem o seu próprio caráter, não pode ter o caráter de outra pessoa. Aquelas mulheres, as 5 prudentes, elas se prepararam. E elas, então, estavam abastecidas. A lâmpada delas não iria se apagar. A lâmpada delas iria durar o tempo que fosse necessário para poderem sair de uma casa, porque precisava pegar o noivo e levá-lo até a casa da noiva, para onde iria ser feita ali, realizada a festa. Entretanto, quando as nécias pediram às prudentes o azeite, a resposta delas está no verso 9, das prudentes. Elas disseram, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprem. Então as prudentes chegaram, não adianta a gente dividir aqui, porque vai faltar para mim, vai faltar para você. Mas talvez uma solução seja vocês se dirigirem aonde vende e vocês vão lá e compram mais. E o que foi que elas fizeram, as nécias? Foram lá. Opa, apareceu uma solução. Apareceu uma válvula de escape. Em cima da hora a gente vai conseguir resolver o nosso problema. E você imagina aquelas 5 todas arrumadas para o casamento, para o cortejo, correndo agora no meio do povoado lá, para encontrar uma venda. Se não tivesse o dinheiro, imagina ainda, né? Se não tivesse o dinheiro para comprar o azeite. Mas pelo que a gente vê aqui, elas tinham dinheiro, porque elas voltaram. Aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, elas saíram para comprar. Só que na hora que elas saíram para comprar, o que foi que aconteceu? O noivo chegou. E agora vamos segurar a cerimônia, porque elas não estavam presentes? Elas foram convidadas. Convidadas de honra. Mas o protagonista da cerimônia havia chegado. E agora aqui o verso 10 diz, e chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, quem é que estava apercebida? Prudentes. Estavam com a sua lamparina acesa. Entraram com ele para as bodas. Ô benção. Entraram para a festa. E assim que o noivo entrou, que as 5 entraram, a palavra do Senhor diz que a porta fechou. Não entra mais ninguém. Também não sai mais ninguém. Mas pelo enredo da história aqui, parece que o povoado não era muito grande. Era mais ou menos lá onde Amaral tem as fazendas dele, né? A fazenda de Amaral começa num povoado e termina em outros. Né? Vai passando, maior do que os povoados tem lá na Bahia. E eles voltaram, rápido, correndo. Mas a porta estava fechada. E ficaram batendo na porta. E não tinha mais como abrir a porta. Essa porta aqui é a porta da graça. Uma vez fechada, ela não se abre mais nunca. E dentro do contexto da narrativa da escatologia bíblica adventista, essa porta ela ainda está aberta. E é por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui. Mas nós sabemos que em breve ela vai ser fechada. Aquelas mulheres, elas estavam ali do lado de fora. E nós ficamos imaginando, mas como pode? Todas foram convidadas, eram queridas, amigas, próximas, conhecidas. Por que ele não esperou? Olha a resposta que a gente encontra.
Por que não veio quando era conveniente para todas elas? Por que o noivo não apareceu quando todas estavam acordadas, com as suas lamparinas acesas? Por quê? Porque a religião não é uma questão de conveniência, mas de autenticidade, fé, obediência à vontade de Deus. É serviço a Deus, não é conveniência pessoal. Quem tem o controle é Ele. Ele é Deus. Nós devemos obedecer. Nós devemos demonstrar a nossa fé. Nós devemos estar prontos a todo o tempo. Porque Ele não disse para nós quando iria voltar, o dia e a hora. Mas Ele prometeu voltar. Ele deu sinais que iriam estar antes, próximos da sua volta. E esses sinais estão acontecendo. Muitos já aconteceram, outros estão acontecendo agora. Nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos estão ouvindo. E a nossa lamparina, como é que está? Sabe, uma mensagem muito triste que de vez em quando chega no meu celular, quando alguém da nossa igreja chega e diz: eu estou querendo desistir. Estou fraco, desanimado, tanta coisa me abatendo, não encontro apoio em lugar nenhum. Nossa, isso corta o coração. E dá uma sensação de fracasso, sabe? Como pastor. Porque quando o Senhor nos comissiona para tomar conta do aprisco dele, do rebanho dele, o nosso desejo é conduzir todos. Os mais fraquinhos e debilitados são carregados no colo. O Senhor leva. Falta tão pouco tempo. Mas por que Ele não voltou logo? É porque provavelmente ainda exista alguém, ou, quem sabe, algum de nós, que precisamos nos preparar melhor. Precisamos fazer com que a chama da lamparina ela cresça, ela aumente, ela ilumine ao redor, ilumine a nós. O noivo, ele diz que se tivesse que se adaptar à vontade humana, a relação entre os cristãos e ele seria caprichosa, interessada, mesquinha e falsa. Porque nós, seres humanos, somos assim. Não é Deus quem precisa ser como nós somos, mas sim que nós sejamos como Deus é. E por que nós falamos assim? Você queria ir para o céu se o céu fosse igual a esse mundo? Você queria ir para o céu? Se fosse igualzinho isso aqui. Fazer o que lá? Ter dores, aflições, decepções, tristezas, não por um tempo, mas por toda a eternidade? Nós temos que nos assemelhar a Ele, porque o que Ele tem para nos oferecer é muito maior e superior do que tudo que nós vimos e ouvimos e vemos nesse mundo. Mas nós precisamos ter fé. Precisamos estar com as nossas lamparinas abastecidas com o azeite do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos dá força para continuarmos, para prosseguirmos. Às vezes alguém diz: olha, minha vida está tão complicada. Às vezes R$10 é uma complicação tremenda para uma pessoa. Para outras não importa nada. Para outras pode ter um problema de R$1 milhão que não está nem aí. Mas não quer dizer que o problema do que tem R$10 de problema é menor do que o outro. Porque cada um sabe disso. A mensagem que o Senhor quer transmitir aqui nessa parábola
é de que nós possamos estar sempre atentos, vigilantes, prontos. Porque quando a porta fechar, nós devemos estar do lado dentro. O texto, a parábola, ela termina no verso 12 e no verso 13, quando o Senhor responde àquelas mulheres que estavam batendo a porta. E o verso 12 diz: em verdade vos digo que eu não vos conheço. O comentário bíblico adventista diz que essas são as palavras mais tristes que existem na palavra de Deus. O pai desconhecendo os seus filhos e filhas. Quem são vocês? Não conheço. A porta não vai abrir. Vocês vão ficar do lado de fora. O Senhor, Ele nos alerta para que no tempo do fim ao qual nós vivemos, nós possamos estar em pé, firmes, fortes, ainda que machucados, ainda que feridos. Você sabe qual é a cena que eu imagino quando Jesus estiver voltando? Eu não vou estar de terno. Eu não vou estar de gravata. Talvez eu esteja descalço. Possa ser até que eu tenha perdido uma visão, um membro, um braço, um dedo, uma perna. Porque vai ser momentos difíceis, momentos de perseguição. A gente não vai estar num clima desse aqui, com ar-condicionado, sentado. E a gente vai estar vindo de uma batalha. Mas vamos estar como? Confiantes, prontos. Para que quando o céu se enrole como um pergaminho e nós escutarmos as trombetas dos anjos, virmos aquela nuvenzinha do tamanho da palma da mão do homem fechada, e ao se aproximar percebermos que há alguém sentado num trono, podermos declarar: eis o Deus ao qual nós aguardamos. As últimas palavras de Jesus foram: vigiai, pois, porque não sabemos o dia e nem a hora. 2024 chegou e se nós não acordarmos, ele vai passar. Estamos no 3º mês. Nossa, quanta velocidade. Há 24 anos atrás, o mundo pensou que ia terminar a virada do milênio. 99, 2000 vai acabar tudo. Vai dar um bug aí na tecnologia, os robôs vão destruir o mundo. Como vendeu os livros sensacionalistas sobre aquela data. Mas aqui estamos, continuando, nos preparando, clamando ao Senhor, para que a nossa lamparina permaneça acesa. Que o Senhor nos ajude a cada dia a podermos continuar crescendo na sua graça e no seu conhecimento. O Danilo vai cantar para nós agora, vai louvar ao Senhor. Enquanto ele louva ao Senhor, aproveite esses momentos e peça a Deus para que a sua lamparina esteja repleta do azeite do Espírito Santo. Mas peça para que ela transborde, porque isso é sinal de que você vai perseverar até o fim. Voltar ele vai. Quando nós não sabemos. Mas quando ele voltar, quando ele tiver aparecido nas nuvens dos céus, como é que você vai estar? Como é que nós vamos estar? Essa parábola fala sobre a responsabilidade pessoal de cada um. Por mais que a igreja consiga transmitir, propiciar ambiente agradável, boa programação, em última instância, a escolha é pessoal.
A decisão é de cada um. Por isso, vamos clamar ao Senhor para que a nossa decisão e a nossa escolha seja a dele em nossa vida. Porque a dele é nos levar para a eternidade. Você quer me acompanhar na oração? Quer que se colocar em pé? E vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos nessa noite de poder estudar um pouco da Tua palavra, na qual o Senhor Jesus alertou a sua audiência sobre a condição a qual nós devemos estar no dia da Tua volta, Senhor. Que possamos nos encontrar como aquelas virgens prudentes, abastecidas, Senhor Deus, pelo azeite do Espírito Santo. E dessa forma, Pai querido, em meio a todas as batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia, estarmos em pé, prontos e preparados para podermos receber o Senhor e o Senhor nos receber na eternidade. Que a Tua paz, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com cada um de nós aqui nessa noite. Os amigos que nos assistem também pela internet, os abençoe. E dessa forma, Pai querido, possamos todos juntos, naquele glorioso dia, podermos ascender aos céus e sermos coroados com a coroa da vida eterna. Abençoa essa semana que se inicia, que ela seja muito produtiva, mas sobretudo abençoada. E dá-nos, Senhor Deus, um retorno para a nossa casa, para o nosso lar em paz e em segurança. Na próxima quarta-feira, às 19h30, possamos estar aqui novamente para termos um encontro com o Senhor. Te pedimos todas essas bênçãos, única e exclusivamente, porque confiamos nos méritos de Jesus. Amém, aleluia e amém.